Bom dia, começando mais um vlog Rotina de Advogada aqui no canal e hoje eu tô arrumadinha para receber vocês porque eu estava gravando vídeo para o canal. Inclusive um vídeo que talvez vocês já tenham visto, que é sobre os itens que eu uso na minha advocacia, os indispensáveis e os não tão indispensáveis assim. Eu gostei bastante de gravar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e decidi começar o vlog. Vou gravar o dia de hoje e de amanhã, porque vão ter algumas coisinhas acontecendo aí. Quero postar esse vlog no domingo, espero que dê tudo certo. E por quê? Porque, gente, vocês lembram que no último vlog a gente sofreu juntos com a petição. Eu fiquei 3 dias peticionando. Era uma petição chatinha, mais complexa, tudo mais. Vocês acompanharam comigo. E o que aconteceu no andar da carruagem, né? Nesses últimos dias a gente teve movimentação e já tivemos 2 movimentações dessa petição, até porque eu pedi urgência, e eu tô tendo que alterar algumas coisinhas, já tô em fase de contestar algumas coisas em questão de decisão do juiz, e como eu vou ter que fazer isso de pronto, antes que a gente ingresse aí no recesso, que já é semana que vem, eu vou mostrar pra vocês que a gente vai voltar de novo nessa demanda, e como que eu não ia mostrar pra vocês se nós gravamos um vlog, né, e vocês acompanharam comigo toda essa saga pra conseguir protocolar essa petição, que eu fiquei 3 dias ali escrevendo, literalmente 3 dias sendo consumida por ela. E sim, ela não me largou. Nosso recesso vai demorar um pouquinho para chegar, mas eu tenho certeza que ele vai chegar, então nada mais justo que vocês continuem me acompanhando nisso aí e a gente torcendo juntos para conseguir largar essa demanda de uma vez, né? E também porque amanhã eu vou fazer um atendimento com direito empresarial puríssimo, então eu quero mostrar um pouquinho dos bastidores para vocês, comentar um pouquinho sobre o caso, claro, de uma maneira a não expor nenhum cliente, nem nada, mas eu acho que vai ser bem interessante porque eu vou conseguir mostrar nesses 2 dias pra vocês a advocacia como ela é. Ai, esses cabelinhos aqui estão me incomodando. Realmente atua aí. E final de ano tá bem corrido, graças a Deus, mas tá meio punk assim pra conseguir administrar tudo. Então vamos lá, acabei de gravar vídeo para o canal. Já tomei o meu cafezinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha xícara temática do Natal. Olha que bonitinha. Assim vocês não vão conseguir ver, né? Aqui, olha que bonitinha. Contagem regressiva para o Natal, que já é semana que vem. Deixa eu mostrar pra vocês quem é que tá lá em cima, olha lá. Sou eu formada, quer dizer, me formando, né? Foto de formatura, gente, já vai fazer 2 anos. Que loucura, né? O tempo passa muito rápido. E vamos lá então, porque hoje a gente tem bastante a fazer e eu vou mostrar pra vocês. Updates aqui, pessoal. Hoje já é quinta-feira, outro dia. Quando eu comecei a gravar pra vocês foi ontem, quarta-feira, mas o dia foi bem corrido. A obra aqui no fundo segue, né? A obra cercada por obras. E aí agora, após o almoço, eu parei uns minutinhos pra dar uma relaxada antes de continuar trabalhando. E ver se eu terminava esse livro aqui que eu já mostrei pra vocês. Fiz um chazinho de frutas vermelhas. E eu queria dar meu parecer sobre esse livro rapidamente, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu mostrei que eu havia adquirido esse livro. Inclusive lá no meu Instagram tem um destaque só dos livros lidos que eu coloquei esse ano, que eu li esse ano e indiquei ou não indiquei, mas pelo menos dei meu parecer. E esse livro foi uma dificuldade para encontrar ele. Eu não encontrava de jeito nenhum nas livrarias físicas. E aí consegui pela Amazon e eu tava muito ansiosa para ler ele, porque eu tinha ouvido falar muito bem. Mas, como eu sou sincera, eu vou dar o meu parecer. Foi muito difícil ler esse livro, eu acho que eu arrastei ele por uns 3 meses. E não foi uma leitura prazerosa, gostosa, como eu estava imaginando, tá? Só que é a minha opinião pessoal, eu sei que tem muita gente que gostou desse livro, por isso que eu indico a todas as mulheres que queiram ler um bom livro, talvez, que leiam esse livro para definir se vão gostar ou não. Mas eu não gostei tanto, eu acho que eu criei muita expectativa e não foi bem o que eu gostaria de ler. Mas por que eu indicaria? Eu indicaria porque é escrito por uma mulher que passa por dores e delícias como nós, que se redescobre, enfim. Mas eu achei ruim pelo fato de ser uma leitura que a autora fala muito da vida dela, só os momentos da vida dela, então o livro inteiro é ela falando dela, da depressão dela, de quando ela se descobriu, enfim. Mas não é uma leitura assim que você se identifica com todos os aspectos.
Talvez isso aqui seja um livro mais direcionado para alguém que já tenha passado por muitas fases, né, da vida, que não é o meu caso, e a gente se identifica com alguns pontos, sim. Eu acho que eu concordei com vários pontos aqui, mas eu achei uma leitura cansativa porque ela não te prende, na verdade, é como se fosse uma autobiografia da própria autora, né? Mas, como eu disse, né, pode ser que você goste, pode ser que não. Eu tô dando minha opinião sincera, que eu me decepcionei porque eu criei muita expectativa, demorei para terminar esse livro e agora terminei e vou dar lugar a outros livros que eu quero muito ler, que estão na listinha e depois eu vou mostrar para vocês. Então é isso, pessoal. Eu vou mostrar pra mim de trabalho. Vou voltar a trabalhar, né? Não está das mais organizadas, porque eu tenho um atendimento daqui a pouquinho. Eu vou contar pra vocês o que eu vou fazer nesse atendimento, sobre o que é, pra vocês entenderem. Desculpa a bagunça, mas é vida real. Voltei agora mais arrumadinha, né, mais apresentável. Já tá quase na hora ali da minha reunião. Eu vou explicar bem rapidinho pra vocês o que eu vou fazer agora. E depois, ao término da reunião, eu volto aqui e converso pra vocês um pouquinho sobre o caso. Claro, de uma maneira muito geral, porque eu não posso expor cliente por questões de ética, mas eu acho um caso interessante, assim, pra comentar com vocês dentro do direito empresarial, afinal de contas. Eu gosto do direito empresarial e sei que muitos de vocês têm interesse na temática ou de entender um pouquinho o lado descomplicado, porque a gente só entende o lado complicado do direito empresarial, porque é esse lado que nos apresentam na faculdade. Mas o meu objetivo é fazer vocês gostarem do direito empresarial, então depois eu vou explicar mais ou menos o caso, a situação e como isso pode ser resolvido e o que mais ou menos a gente tentou aqui acertar nessa reunião. Na verdade, gente, isso aqui não é uma consulta a um cliente, isso aqui é uma consultoria em caso concreto. A consultoria em caso concreto é uma outra forma de serviço que eu tenho dentro da advocacia, que é para prestar um auxílio, não deixa de ser uma consulta a outros colegas advogados que não tenham tanto conhecimento na área do direito empresarial. Então, como é que acontece isso? Vem um colega que atua em outra área, possa ser direito de família ou em outra área dentro do direito civil, me procura, me apresenta um caso que já pode estar judicializado ou não, e a gente vai ter uma reunião, que não deixa de ser uma consulta, e juntos vamos conversar um pouco sobre esse caso, estabelecer diretrizes, estabelecer soluções se elas realmente forem possíveis. Então, quando esses colegas eles me procuram para entender um pouquinho mais o direito empresarial aprofundado, ou em uma área em específico, que pode ser contratos, que pode ser dentro da área da dissolução, como é esse caso aqui. Esse caso ele é um pouquinho mais interessante porque ele já houve uma dissolução e agora a gente está em fase de liquidação, mas depois eu vou explicar para vocês. Então, eu trabalho assim dentro da consultoria em caso concreto, que é o que eu vou fazer agora, prestar auxílio a outros colegas que já tenham um caso e queiram debater esse caso comigo ou tentar achar alguma solução e a gente trabalha juntos assim. Agora eu vou lá para minha reunião para não me atrasar e depois eu volto aqui pra gente conversar. Atendimento devidamente finalizado, já tirei meu blazer aqui, que eu não gosto de atender assim de camiseta de manga curta, assim, cavada, né, que apareça muitos braços. É algo pessoal, né, gente, hoje a gente já pode se vestir um pouco mais fora do padrão, de uma forma mais informal, mas eu ainda gosto de tentar manter um certo padrão de vestimenta dentro de atendimento, dentro da advocacia. Então, eu não gosto muito de ficar assim com bracinhos de fora, mas é algo meu, né? Então, eu tirei o blazer porque aqui tá mais de 25 graus e não tem como suportar de blazer, né? Mas eu queria comentar um pouquinho com você sobre o atendimento que eu fiz agora, que foi muito legal. Conversei com 2 colegas, como eu expliquei para vocês, eu trabalho com também demandas de consultoria em caso concreto, de outros colegas que tenham situações dentro do direito empresarial, que podem ser áreas específicas dentro daquelas que eu posso atuar, dentro do direito empresarial ou em sua generalidade, e que tenham alguma dúvida ou algum caso, esteja ele judicializado ou não, mas que queiram parecer, estabelecer diretrizes para a gente tentar chegar num consentimento, né? Muitos desses casos têm soluções e amparos jurídicos legais, em outros casos a gente tem que tentar elaborar estratégias juntos, o que muitas vezes não é solucionado em uma única consultoria, a gente tem que acabar se reunindo mais vezes.
Mas nesse caso foi um caso bem interessante, que eu vou contar um pouquinho pra vocês por que eu achei interessante, inclusive de debater. E aí já fica o convite pra você ir lá no meu Instagram, porque eu tô sempre postando conteúdos do direito empresarial e essa situação me apontou uma necessidade de fazer um post sobre isso, que são os casos das sociedades que muitos conhecem como irregulares, que muitos chamam como contratos de gaveta, que muitos chamam de várias formas, né? Mas que é muito importante que a gente saiba distinguir o que é uma sociedade irregular, o que não é. E nesse caso nós tínhamos uma sociedade de fato que se constitui, né, quando há o animus, o affectio societatis, ou seja, o desejo de ter uma sociedade entre duas ou mais pessoas, e essas pessoas acabam constituindo essa sociedade sem de fato ter um contrato social. Sim, isso é possível de acontecer e foi esse caso, né? Se estabeleceu uma sociedade sem ter a constituição dessa sociedade, a formalização dessa sociedade. Como que acontece isso? É o que a gente chama de sociedade de fato, é quando você não tem um ato constitutivo, você não regulariza esse ato, mas aquela sociedade ela existe, é o que nós chamamos de sociedade de fato, que não se confunde com uma sociedade irregular. Por quê? Porque na sociedade de fato a gente não tem a presença de um contrato social bonitinho, direitinho, registrado, enfim. Na sociedade irregular nós temos a presença de um contrato social, tudo ali especificado dentro de um documento, mas ela é irregular porque ela não foi registrada na junta comercial ou ela não foi publicada, enfim, aquele contrato, na verdade, ele não seguiu os trâmites, né, para regularizar aquela sociedade, mas ela pode existir também. O que acontece, né? A sociedade de fato, esse caso em específico, nós não tínhamos a presença de um contrato social, nós tínhamos a presença de um contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. E o que a gente estava discutindo é a questão do direito, né, das sócias retirantes reaverem a sua parte, o seu capital ali. E isso é perfeitamente possível, gente. Independente de nós não termos uma sociedade regularizada, independente de nós não termos a constituição de uma sociedade, sendo ela de fato ou não, o investimento que o sócio fez, dentro do que é possível, ele tem como reaver, né? Que é o capital social, que na verdade é a cota societária que ele tem dentro daquela sociedade. A gente tem que calcular o percentual dessa cota, quanto cada sócio investiu para chegar a um denominador comum e saber o que, em termos de valores, cada sócio vai ter direito. E é uma matéria muito interessante, eu sou muito suspeita para falar, porque vocês sabem que eu gosto de direito empresarial, mas eu achei muito interessante atuar e dar esse parecer também para os colegas, e dar essa segurança também para as partes daquilo que elas têm direito, porque às vezes a gente só tem a ideia de que mesmo que um contrato ele não tenha sido formalizado dentro daquilo que é o padrão, ele não vai valer, e não é bem assim. Na verdade, o contrato ele tem a validade, né? A sociedade de fato ela é válida, mas em termos de eficácia perante terceiros, ela não produz os mesmos efeitos. Então eu posso colocar tudo dentro de um contrato em termos de responsabilidade, denominar algumas situações, mas aquilo só vai ficar válido entre as partes e não perante terceiros. E no caso da sociedade de fato, ela pode ser depois reconhecida. E como isso acontece, né? A gente tem que ingressar judicialmente ou comprovar que essa sociedade ela existe. O que, nesse caso específico, eu não vou ficar falando muito para vocês aqui para não ficar muito tempo, foi comprovado judicialmente em audiência, né? Foi constatado que havia essa sociedade independente de não haver um contrato social. E a gente corrobora isso como? Com prova documental, demonstrando que havia affectio societatis, que é afeto social entre as partes, enfim. Um caso muito interessante, gostei bastante de atender. Espero ter ajudado esses colegas, né, a conseguir desmiuçar, né, e na verdade fazer com que essa demanda ela possa andar de uma forma progressiva e também de uma forma benéfica às partes que eles estão representando. Eu achei muito interessante mesmo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou terminar aqui os meus afazeres e depois eu vou ver o que eu tenho para fazer hoje ainda. Mas eu acho que por hora terminamos e foi o último atendimento do ano, porque semana que vem já começa o recesso e que vem 2022 com novos desafios, principalmente dentro do direito empresarial. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Vou encerrar esse vlog por aqui, mostrando o look do dia, toda carregada, para variar. Aproveitar um pouquinho o domingo, almoçar fora, curtir, e a gente se encontra no próximo vlog.